Então, na primeira avaliação, essa primeira questão, que na verdade poderia depender da ordem aí que vocês receberam essa questão, ela tinha duas possibilidades de questão que poderia aparecer para vocês. E aí eu vou colocar aqui, a distribuição podia ser aleatória, né? Então a primeira possibilidade seria esse item, né? Onde tinha um conjunto de valores, uma amostra, né? Que seria relativo a valores sacados em reais num período de 30 dias. É importante observar que não necessariamente, né, ele fez 30 saques, certo? Mas que ao longo dos 30 dias foram feitas essa quantidade aqui de saques, ok? Eu vou criar aqui um vetor aqui vou abrir o R aí para facilitar a nossa discussão. E aí estou criando aqui um vetor, certo? Com esses dados amostrais. Então já compilei aqui, deu um errinho aqui, dá certo. Bem, então estou criando aqui um vetor com esses valores amostrais, tá? Então armazenei em x, então se eu imprimir o x, eu vou ter os valores observados aí para esses saques realizados ao longo dos 30 dias. O que é que eu posso observar aqui de início, né? É a quantidade de termos que tem nessa sequência, nessa base aqui, né? Quantos dados eu tenho, né? Eu posso imprimir isso aqui pelo comprimento de x, ou simplesmente contar aqui, né? Tem 27, 28, 29, 30, 31, 32. São 32 observações, certo? Então, dessas 32 observações, como que a gente faria aí, ó, para analisar aqui esses itens, né? Então, primeiro item, a mediana dos saques é superior a 25 por dia, né? Então, para a gente entender a mediana, né? Então, a mediana, quando você tem um número ímpar de dados, você pega o termo central, que é o termo n sobre 2, né? N mais 1 sobre 2, né? E quando você tem um número par de informações, você pega os dois termos centrais e tira a média. Agora observe que para calcular a mediana a gente precisa ordenar essa amostra, certo? Então a amostra ordenada, eu vou fazer isso aqui usando esse comando sort, tá? Que é comando para ordenar. Vou criar uma nova amostra que vai ser a ordem, vai ser a amostra x ordenada, certo? Então aqui tem as informações, mas agora de forma ordenada, do menor para o maior, certo? E aí, como é que a gente pode pensar aqui no caso aí de um número ser par ou ímpar, né? Nesse caso aqui são 32 observações. Então, como que a gente pode calcular essa mediana, né? Então, se tivermos uma quantidade ímpar de termos na sequência ordenada, né? Nesse caso aí, na amostra ordenada, então aqui, por exemplo, x1, x2, x3, x4, x5, tem um número ímpar de termos, né? Então, para calcular a mediana, a nossa referência aqui vai ser o termo central. E o termo central vai ser calculado como sendo o n mais 1 sobre 2. Nesse caso aqui, 5 mais 1 sobre 2. Certo? E seria o 3. Caso tivéssemos uma quantidade par
de elementos aqui, um x6 por exemplo, né? Agora, né, os termos que vão servir para nosso cálculo da mediana vão ser os dois termos centrais. E esses dois termos centrais aqui seriam calculados com base no n sobre 2 e no n sobre 2 mais 1, que é o próximo, o seguinte, né? Nesse caso aqui seria o 3 e o 4, tá, ok? No nosso exemplo são 32 observações, então 32 sobre 2 vai dar o 16, então os termos centrais seriam o 16 e o 17. Então nesse caso, na amostra ordenada, eu vou mostrar aqui, vou tirar a média, certo, dos termos de ordem 16 e 17. Então estou imprimindo os dois aqui, por coincidência aqui os valores são iguais, 30 e 30, e nesse caso a média vai ser 30, e aí a mediana, né, a mediana aqui seria 30, tá? E aí nesse caso é um valor superior a 25, então esse item estaria verdadeiro, né? Então, deixa eu só anotar. Então o item 1 estaria verdadeiro. Item 2. A média dos saques é inferior ao valor modal. Bem, a média, coisa simples de ser calculada, soma os termos, divide pelo número de termos. Nesse caso aqui, a soma dos termos em x, dividida, que não precisa ordenar a amostra, né? Dividido pelo comprimento do x, que é 32, né? Então a média deu 34,68. Nesse caso aqui, a média de saques é inferior ao valor modal. Aí quem é o valor modal? O valor mais frequente na amostra, né? Então aí vamos ver aí na amostra ordenada, a gente pode visualizar aqui, ó, o 10 aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, já ganhou para o 10. O 25 aparece 4 vezes. O 30, 1, 2, 3, 4 vezes. 35 uma vez. O 40, 4. O 50, 2. Né? O 60, 2 vezes. E os outros aqui 1 e 2 vezes. Então o valor mais frequente aqui que apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? É o 20. Então o valor modal é 20, o que significa dizer que a média é maior, né? É superior ao valor modal, né? Então o item diz que a média é inferior ao valor modal, então esse item está falso. Vamos para o item 3. O desvio padrão é inferior a R$20. Bem, desvio padrão, a primeira coisa que tem que fazer é calcular a variância, certo? Então a variância, né, eu vou usar aqui a fórmula da variância. Então a fórmula da variância é essa, né? Soma dos quadrados dos desvios com a média dividido por n menos 1. Nesse caso estamos trabalhando com um estimador não viesado, né? Se colocar o n aqui, fica viesado em pequenas amostras, certo? Mas aí nesse caso a gente vai usar o n menos 1, tá? Como no cálculo da variância. E aí teria que pegar cada x, subtrair da média, levar ao quadrado, somar tudo, dividir por n menos 1. Então, ó, chamando de n o tamanho da amostra, nesse caso aqui é o comprimento de x, n é 32, aqui 32, a média amostral
vai ser a soma do x sobre o comprimento, que nesse caso aqui é o n, posso até chamar de n aqui, né? Então a média vai dar 34,68. A variância vai ser a soma, certo, dos desvios quadráticos em relação à média, tudo isso dividido por n-1, uma vez que estamos trabalhando com o denominador, né, sendo n-1, que vai dar um estimador não viesado, tá? Então, fazendo aqui a conta, a variância deu 440. O que a gente precisa para calcular o desvio padrão é tirar a raiz quadrada SQRT e variância de x. Então, S de x, tirou a raiz quadrada, deu 20,98. Aí agora vamos olhar lá. O desvio padrão é inferior a R$20. Então aqui também o desvio padrão deu 20,98, então o item é falso, certo? E aí o quarto item, né? Um intervalo partindo da média e considerando a tolerância de desvio padrão para cima ou para baixo, contém os valores 14,57. Então pega a média, soma e subtrai um desvio padrão, né? Então aqui o limite inferior vai ser a média menos o SD, e o limite superior vai ser a média mais o SD. E agora eu vou imprimir aqui o limite inferior e o limite superior, né? 13,70, 55,66. Vamos ver. Então contém os valores, né? Aqui o 14 está dentro e o 55,66 está dentro. Então esse item está verdadeiro. Ok? Então, aí vamos analisar aqui agora as respostas, né? Lembrando que a penalização é de 25% por item marcado incorretamente, 25% dos 2,5, certo? Então, cada item marcado incorretamente, você perde 25% dos 2,5, né? Nesse caso aqui, a gente pode calcular aqui, né? 25% de 2,5. Então, cada item incorreto você perde 0,625, certo? Então, apenas os itens 2 e 3 são falsos, certo? Pedi para marcar as alternativas corretas. Então, aqui é apenas, né? Os itens 2 e 3 são falsos. O item 2 é correto, não marca. Apenas os itens 1 e 2 são verdadeiros, não marca. Os itens 3 e 4 são falsos. Bem, se eles são falsos, se apenas são falsos, né? O 3 e 4, desculpa, não marca, né? Os itens 3 e 4 são falsos. Então o 4 é verdadeiro, não marca. Estão corretos os itens 1, o 2, então já não marca. Então só teria uma resposta aqui correta nesse item, né? Então a segunda possibilidade para a primeira questão seria considerar aqui uma amostra de tamanho n, não necessariamente ordenada, e aí é correto afirmar o seguinte:
né? Aí veja aqui a questão, né? Que essa amostra ela não está necessariamente ordenada, certo? E quando a gente fala da mediana, a gente precisa ordenar a amostra. Não está sendo dito aqui que a amostra está ordenada, certo? Mas vamos lá. Sendo n par, a mediana é dada pelo termo xn mais 1 sobre 2. Bem, se o n é par, teria que ser os dois termos centrais. Estaria errado já por essa questão aqui, né? Não teria de ser o xn mais 1 sobre 2. Mas enfim, independente disso, teria que supor que essa amostra ela é ordenada. Então essa amostra precisa ser ordenada, certo? Então, supondo que a amostra seja ordenada, então se tivesse colocado aqui xn sobre 2 e mais o xn sobre 2 mais 1, né? Se não deixar descrito que é a amostra ordenada, também estaria errado, tá? Então esse item ele é incorreto, tá? Então aqui na sequência aqui, incorreto. Aí o segundo item. Aí agora nesse caso a amostra é conhecida, né? Os dados estão aqui visíveis, eu consigo ordenar isso mentalmente para calcular média, mediana e moda, certo? Ok? E aí vamos lá. Aqui x, aí eu posso ordenar, né, a amostra, né? Nesse caso aqui 1, 10, 15, né? Tem dois 15, tem dois números 15 e 20. 1, 10, 15, 15 e 20, certo? Quantos números eu tenho? Tem 5 números, o termo central seria 15. Então a mediana seria 15. Qual é a média desses números? Pode pegar uma calculadora direta aí, ó. Aqui dá 11. 26. Deu 61, né? 61, professor. Pronto, 61 divide por 1, 2, 3, 4, 5. 61 por 5, né? Dá 12,2, né? Então, nesse caso, não tem como, já matando aqui, a média é inferior à mediana, né? Então já está errado também o segundo item, certo? Aí para o terceiro item, aí é fácil de deduzir que a soma dos desvios com a média é sempre zero. Basta a gente olhar aqui. A soma dos desvios com a média, aqui sendo, eu estou descrevendo aqui, né? Então isso aqui é soma de xi menos soma de x barra, tá certo? Esse i aqui está variando de 1 até n, aqui o i também está variando de 1 até n, de forma que isso vai dar a soma do xi menos, aí veja que é x barra mais x barra, mas x barra é uma constante dentro desse somatório, isso é nx barra, certo? Mais a soma desses xi aqui é também nx barra. Então nx barra menos nx barra, isso dá zero, tá? Então a soma dos desvios com a média é sempre zero, tá? Então esse item nesse caso é correto. Então, correto, certo? Então marca o item C.
Sendo n ímpar, x, a mediana de x é dada pelo termo, certo? Então nesse caso aqui esse item ele também é incorreto, mas aí não tinha como marcar ele, né? Você marca o correto, que seria esse aqui, tá? Então teria, eu vou até ajeitar isso, vou corrigir isso aqui, mas isso não prejudicou ninguém que recebeu essa questão, né? Eu vou colocar ele aqui. Acabou que ficou a questão com um item dentro do outro, mas não prejudicou, né? Então agora sim daria para marcar aí somente o item E, né? Mas vamos lá. Então já analisamos aqui o item B, o item C, aí só que a sequência aqui ficou diferente, né? Porque eu tive que retomar, mas o primeiro item que a gente analisou foi esse, certo? Então incorreto, aqui incorreto, esse também incorreto, esse é o correto, e aqui, ó, novamente uma amostra, a variância é só calcular a variância aqui desse vetor, né? Teria que fazer aí a média, então diretamente aqui eu consigo calcular essa variância. Tá. Vou logo calcular aqui a variância. Tá bom. X. E agora a gente calcula a variância, né, de xx. Eu vou até colocar aqui a média, fazer o cálculo direto. E aqui, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, né? Então, 7 menos 1. Então aí seria o cálculo da variância, que é 21, que é menor que 22. Aí diz que é maior, falso, né? Então o único item correto aqui seria o item E, tá certo? E aí ocasionalmente quem recebeu a questão com esse texto do item B dentro daqui do item D, né, do item E, não se prejudicou porque conseguiu marcar o item E, certo? Que estaria incorreto. Bem, aí estaria resolvido aí o segundo item, segunda possibilidade, né, dessa primeira questão. Então a primeira possibilidade aí para a segunda questão envolvia aí esse problema que lida com a distribuição gaussiana. Então nesse caso, o tempo gasto na realização de um exame segue distribuição normal, com média 120 minutos e desvio padrão de 15 minutos. E aí, sorteando-se ao acaso um estudante, né, qual seria a probabilidade dele terminar o exame antes desses 100 minutos? Tá? Esse seria o item A. O item B, qual deve ser o tempo de prova, de modo que se permita com 95% de confiabilidade que os vestibulandos terminem dentro do prazo estipulado. E o item C, qual o intervalo central de tempo, tal qual 80%
os estudantes gastam para completar o exame. Ou seja, a mesma pergunta do item B, só que aí com 80% de confiabilidade, ao invés de 95% de confiabilidade. Tá? E aí escolha um item ou mais, né? O intervalo em C é de 100 a 139, então marca os itens que são verdadeiros, né? Então aqui pela primeira informação, né, diz que o tempo de realização do exame tem distribuição normal com média 120 e desvio padrão sigma igual a 15 minutos. 120 minutos, né? Tá? Aí, qual que seria a probabilidade, né, desse tempo ser inferior, né, a 100 minutos? Certo? Essa é a pergunta desse primeiro item. Certo? Bem, essa probabilidade vai ser a probabilidade do tempo menos a média, que é o 120, dividido pelo desvio padrão, que é 15, ser menor que o 100. Aí vou fazer a mesma coisa, menos a média, que é 120, dividido por 15, certo? Já que isso é uma normal, então a gente consegue consigo deduzir aqui que essa probabilidade é a probabilidade de uma normal padrão ser menor, né, que 100 menos 120 sobre 15. Aí aqui dá menos 20 sobre 15, menos 20 sobre 15, menos 1,33. Então essa quantidade aqui que eu vou colocar em laranja é menos 1,33. Aí temos que ver na normal padrão qual que é a probabilidade que 1,33 negativo armazena à esquerda, né? À sua esquerda. Tá? Aí vamos ver a tabela da normal aqui. Então, olhando aqui a tabela da normal, vamos imaginar que esse Z esteja aqui, né? E que ele armazene aí uma probabilidade. Esse Z é menos 1,33, certo? Essa probabilidade ficaria aqui à esquerda. Então vamos olhar aqui na tabela onde está o menos 1,33, mas aí menos 1,33 não aparece nessa tabela aqui. Então se tem o menos 1,33, se tem aqui o menos 1,33, é porque tem do outro lado lá o 1,33, certo? Que à direita dele ele acumula a probabilidade desejada, certo? Essa probabilidade é a que me interessa, mas aqui na tabela ela vai mostrar a probabilidade à esquerda do 1,33, ou seja, ele vai mostrar essa área aqui à esquerda. Eu preciso calcular o complemento dessa área, certo? Então vamos pegar 1,33 aqui, 1,3 aqui, 1, 2, 3 aqui, pronto. Então 90,82%. Então pega 90,82% e calcula o complemento dessa área. Então 1 menos 90,82%, que é 0,982. Isso dá 9,982.
18%, né? Que é a probabilidade desejada aqui, tá? Então, essa probabilidade é de aproximadamente aí 9,18%, que é o que está aqui mostrando para mim, tá? É 9,18%. Então, a probabilidade é de 9,18%. Aí, a probabilidade em A é aproximadamente 9%, tá? Bem, eu posso até considerar próximo, né, o valor, mas aí o valor é de 9,18%. Então vamos ver aqui como é que fica a situação dos outros itens, mas dá para considerar, certo? Eu vou considerar aqui essa aproximação, certo? Então, como tem a palavra aproximadamente, eu vou considerar essa aproximação. Então, quando eu falo que o tempo, certo, tem distribuição normal 120/15, certo? Quando eu falo isso aqui, tem dois tipos de perguntas que podem ser feitas, né? A primeira é a que foi feita no item B, né, que diz o seguinte: qual deve ser o tempo de prova de modo a permitir que 95% seja a probabilidade dos estudantes terminarem no prazo, né, estipulado. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou dizer que esse tempo é esse T estrela aqui, certo? É o meu tempo limite. De forma a garantir que 95% dos estudantes terminem no prazo, tá certo? Ok? Sim. Só que esse tempo aqui, esse outro tempo aqui, que é o que eu estou marcando com T maiúsculo, é o tempo de execução da prova. Ok? Então vamos lá. O que é que eu tenho que ter aqui? Que a probabilidade desse tempo de execução não ultrapassar esse tempo limite tem que ser de 95%. Ok? Bem, mas T não é gaussiano, T não é normal 1120, T não é normal 120/15, então eu posso padronizar essa variável de forma que eu vou ter essa probabilidade, vai ser escrita assim, ó, T menos o 120 sobre o 15 menor ou igual. Aí eu tenho que fazer também no lado direito da desigualdade, T estrela menos o 120 sobre o 15 tem que dar 95%. Tem que dar os mesmos 95%. Bem, mas se T é gaussiano mi sigma, né, mi 15, 120/15, então aqui eu tenho uma variável normal padrão. Então isso é equivalente a dizer que a probabilidade de uma normal padrão ser menor ou igual que o Tzinho
menos o 120 sobre o 15 tem que dar os 95. Ok? Mas na normal padrão, esse valor que faz com que a probabilidade dela do valor normal seja 95% é exatamente igual a 1,65, certo? Isso vem da tabela da normal, né? Porque 95% estaria mais ou menos aqui, né? Olha lá, 95. Aí ele vai ser, o quantil vai ser 1,65 aproximadamente. Então 1,65. Aí agora a gente pode igualar essa quantidade a 1,65, que aí é o correto, que aí a gente encontra o valor do tempo estipulado aí, o tempo limite aí a garantir, né? Ou seja, se você pegar um tempo, diz assim, olha, esse tempo é o que eu garanto aí que o tempo de prova aí, se você terminar um tempo de prova como esse, 95% dos alunos vão terminar dentro do prazo, certo? Então, nesse caso aí, eu obtenho esse tempo igualando, definindo essa equação, né? O que equivale a dizer que esse T é aproximadamente 145 minutos. Perfeito? Bem, a resposta desse item é esse, né? Isso faz com que esse item B esteja verdadeiro. O item C é do jeito que eu tinha feito inicialmente, né? E agora você está pensando de forma intervalar. 80%, você quer saber uma margem, né? Uma margem de erro, né? Então aí, ó, qual o intervalo central de tempo, ou seja, onde está esse intervalo, onde está essa variação de tempo, de forma a garantir que 80% dos estudantes completem qual o intervalo central de tempo, tal qual 80% dos estudantes gastam para completar o exame, ou seja, 80% dos estudantes vão estar ali usando esse tempo, né? Aí agora o raciocínio é intervalar. Aí nesse caso aqui, o que a gente precisa fazer? Bem, o tempo T continua aí tendo distribuição normal, né? 120, 15. Então a probabilidade desse T ficar aí probabilidade desse T ficar entre um T crítico e um menos T crítico, né? A distribuição normal ela é simétrica. Então essa probabilidade tem que dar 80%, certo? E aí agora o que eu preciso fazer? Bem, esses valores, no caso aqui da distribuição de T, né? 120, 15, né? Se eu padronizar aqui agora, eu vou ter o que? Probabilidade, né? De T menos 120 sobre 15, certo?
E aqui vai continuar tendo, ó, um outro quantio crítico, só que agora é um quantio crítico da normal padrão, ZC negativo. Isso tem que dar 80%. Ok? Bem, aí agora isso aqui é uma normal padrão. E eu quero que 80% esteja dentro, né, dessa variável. Ou seja, quero que a normal padrão ela fique com 80%, né, aqui nessa região, 80% aqui nessa parte central, ok? E 10% nas caudas, ok? Aí o que eu preciso saber aqui? Eu preciso encontrar agora este valor aqui com a setinha que vai armazenar à esquerda dele, né, os 80% que está no centro mais 10%, ou seja, 90%. Então, se eu fizer a conta pela área aqui à esquerda, isso dá 90%. Essa área aqui dá 90%. Então, quem é o elemento que armazena 90% à esquerda? Vamos na distribuição normal e vamos procurar o 90% aqui. 89, aí tem aqui, ó. Posso pegar esse. Aí esse cruza 1,29, 1,29. Se quisesse usar, podia usar também 1,28. Aí vamos usar 1,29, certo? Então aqui é 1,29, ok? 1,29. Então esse valor ZC aqui tem que ser igual a 1,29 e esse menos ZC vai ser menos 1,29, que fica aqui. Então, o que significa dizer que esse tempo aqui, que é o tempo de execução do exame, né, por parte do estudante, esse tempo ele vai estar aí, ó, tempo menos 120 sobre 15 tem que ser menor ou igual que o menos 1,29 maior ou igual que 1,29. Pronto. Aí agora temos aí na equação, a gente precisa resolver essa inequação aqui, ó, em T. Então vai dar menos 1,29 vezes 15, 120, né? Menor ou igual que o T. Menor ou igual que o 120 mais 1,29 vezes 15.
Aí o tempo vai estar nesse intervalo, que vai ser aqui, vamos lá, 120 menos 120 menos 1,29 vezes 15 e 120 mais 1,29, ou seja, esse tempo vai pertencer a esse intervalo aqui, 100 e 139,35. Vamos ver aqui. E de 100 a 139, né, aqui está exato, né, o intervalo ficou aí 139,35. Então o item, como ele está dizendo que é exatamente, né, o intervalo é exatamente esse aqui, então esse item fica falso. E aqui tem uma palavra aproximadamente, né, que é 145 minutos, aí estaria correto lá o item do aproximadamente 145 minutos, porque é o tempo, embora não seja exatamente 145 minutos, mas ele é aproximadamente isso. Então aqui eu vou considerar aqui, então os itens a serem marcados seriam esse e esse aqui, tá? Aí agora eu acho que se houver alguém que eu vou olhar as respostas, né? De forma que se tiver alguém que tenha se prejudicado com essa questão aí, eu vou analisar item prova por prova para ver se tem esse caso. Se esse caso aconteceu, eu vou avaliar a prova individualmente, tá? Em separado. Então eu vou responder essa aqui bem rápido, né? No caso aqui, o tempo de sobrevivência é dado por uma distribuição exponencial. Então isso aqui é uma densidade exponencial, um parâmetro lambda igual a 1. Então a média da exponencial é o valor esperado dela, né? Nesse caso, a média da exponencial aqui é exatamente esse lambda. Então quando se fala em tempo médio de sobrevivência igual a 0,9, então o tempo médio seria de 1 ano e não de 0,9 ano. Então estaria falso. Tem que marcar os corretos, né? A probabilidade de se sobreviver mais que 2 anos é superior a 10%. Então eu teria que pegar a função acumulada, que é que está aqui. Esse item está correto, porque a função acumulada da exponencial é exatamente 1 menos a exponencial de menos a exponencial de menos x, que é o lambda é 1, né? Então aqui você pega, por exemplo, aqui e calcula quando o x for 2 aqui, você faz o complemento, né? Então a probabilidade da bateria sobreviver mais que 2 anos vai ser 1 menos a probabilidade dela ser menor que 2 anos, que estaria sendo calculada aqui quando a gente faz 1 menos a exponencial de menos 2, né? Então 1 menos exp menos 2, então daria 86%. A gente faria aí 1 menos isso, 1 menos isso aqui, né? Então 1 menos essa função acumulada, que daria 13,53%, né? Então aqui é superior a 10%, então marca essa. Aqui essa aqui está verdadeira. Isso aqui é a função de distribuição acumulada. Vocês podem olhar no material. Acho que a distribuição exponencial é bem comentada aí no material. Vocês vão ver que essa fórmula aqui é a fórmula da acumulada. É só calcular a integral da densidade de 0 até esse x aqui. Vocês vão encontrar essa fórmula aqui. Então essa questão seriam esses dois itens a serem marcados. Em essa terceira questão é mais o cálculo, né? Vocês têm que pegar aqui essa
essa base aqui e fazer o cálculo para ver se os itens, vai julgar aqui esses itens, né? Então vamos fazer aqui, eu tenho que enumerar aqui esses dados aqui. Então vamos lá, x igual c 0, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 50, 50, 60, 60, 70. São 2,40. Tá certinho aí agora? 0, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80. Aí quem é o Y agora? Vamos ver o Y. 4, 10, 7, 16, 15, 2. Pronto. Deixa eu jogar lá no R lá que rapidamente a gente tem essas respostas. Então aqui é o X e aqui é o Y. Vamos imprimir aqui para ver se está tudo certo. Ok. Bem, aí teria que rodar um modelo de regressão linear simples y contra x. Bem, eu vou fazer isso aqui direto no R. Vocês podem fazer isso aí da forma mais extensiva, mas aí eu vou colocar aqui modelo igual LM y tio x, modelo com intercepto. E aí vou dar um sumário no modelo. Bem, aí agora fica fácil aqui a resposta, né? Vamos pegar aqui a questão e as saídas. Quando a nota da prova teórica é de 50, em média a nota da prova do laboratório é inferior a 60. Então a equação, né, vai ficar o y vai ser 1.6444 mais 0.97 vezes o x, né? Aí o x aqui está sendo igual a 50, né? Então o x é 50. Então vamos substituir aqui por 50. Fazer o cálculo diretamente aqui, ó. 50,14. Então o item é correto. Quando a nota da prova teórica é nula, em média a nota é superior a 1,5. Bem, se for zero, né? Aqui, né? Se for zero, aí dá aproximadamente aí, esperadamente 1,64, que é um número inferior a superior a 1,65, então estaria verdadeiro também. Quando a nota da prova teórica é igual a 1, então a prova, vamos botar igual a 1 aqui agora. Vamos calcular 2,61. Então a nota do laboratório é inferior a 2, então estaria falso, não marca.
aqui deu 2,61, né? A inclinação da reta de mínimos quadrados é maior que 1. A inclinação é esse coeficiente, essa estimativa aqui do x, né? Que é 0,97, que é um número menor que 1, então não marca. Então aqui só marca esses dois itens. Deixa eu só... Então, para o último item, como é que seria aqui, né? Calcular a mediana, com dados aí distribuídos por classes, né? Então, na tabela tem esse número de empresas por faixa do setor, pessoal ocupado no setor de fabricação de produto em determinado momento. Marca os itens incorretos. Aí calcular a média, né? E a média a gente tem que pegar os pontos médios desses intervalos, né? Nesse caso aqui 20, né? Vou marcar esses pontos médios aqui para não se perder. Então 20 vezes 489 mais aí 130 sobre 2, 65, né? 65 vezes 269 mais 600 sobre 300 vezes 117 mais 1500, 750 sobre vezes 15 mais 1500, né? 2000 mais 1000, 3000 sobre 2500 vezes 9 mais 3000 vezes 7. Só que a gente precisa fazer a divisão, né? Tudo isso pela soma dos pesos, essa soma de total, né? Para pegar aí relativamente, né? Então tem que somar 489 mais 269 mais 117 mais 15 mais 9 mais 7. Então a média vai ser esse valor aqui. Vou colocar aqui rapidamente. $119,33. Aí vamos calcular a mediana. A mediana a gente teria que calcular aqui, ver os percentuais, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos dividir cada um. Vou criar esse vetor aqui C, que vai ser vamos calcular as frequências relativas, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. E vamos dividir aí pela soma, né? Vamos calcular as frequências relativas. Ó, 53,9% no primeiro intervalo aqui, né? Então a mediana está aqui, entre 10 e 30. Entre 10 e 30. Para descobrir a mediana, vamos fazer a regra de 3. A gente vai fazer a regrinha de 3.
Na verdade, vamos fazer aqui essa regra de 3, né? Que seria 30 menos 10 está para esse valor, né? 53,9, assim como aí vai ser o 30 menos o x, a mediana, né? Está para 50%. Então a continha é essa aqui, ó. Ok? E vamos explicitar aí o x mediano, né? X mediano 50 vezes 20, 50 vezes 20 sobre 53,97. Então 30 menos isso dá o x mediano. Pronto. Então vamos fazer a continha aqui. Trinta menos 100, né? Sobre 53,97. Então a mediana aqui seria aí 28,14. 28,14. E a média 119,33. Se não errei nenhuma conta aqui, seria isso. Vamos ver o que é que o item pergunta. A média é inferior à mediana. Incorreto. Marca. A mediana é inferior a 30 empregados. A mediana aqui deu 28. Correto. Não marca. A média amostral é superior a 600. E essa média amostral deu 119. Falso. A moda. Aí a moda a gente precisa ver a moda pertence ao intervalo de 500 a 1000 empregados. Isso aqui, o valor modal ele tem que estar no onde tem a maior frequência, né? Então está entre o 10 e o 30, então estaria falso também, certo? Então só o item da mediana inferior a 30 empregados é que estaria incorreto. Vamos olhar aqui. Então aqui olhando o gabarito aí está 33, 33, 33, né, para os outros itens, e penalizando aí 25% para quem marcou esse item incorretamente. Então está correta aqui a questão. Bem, com isso eu fecho aí o comentário da primeira atividade online